Olá, tudo bem? Você sabe quais são os segredos para viver mais e melhor? Então acompanhe no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, atividade física. A nossa espécie, nós fomos forjados na dureza das savanas africanas, correndo, pulando, fugindo de bicho, correndo atrás de bicho, subindo em árvore, ou seja, toda a nossa construção fisiológica, corporal, foi preparada para estarmos em movimento. Nós não fomos preparados para uma vida sedentária. E o sedentarismo tem sérias consequências na nossa vida, sobretudo a longo prazo. Portanto, se mexa. Se mexer, praticar atividade física é uma coisa importante. E quais tipos de atividades que a gente pode fazer e em que duração? O ideal é que a gente mescle atividades aeróbicas, aquelas que exigem da nossa capacidade respiratória, como corrida, natação, ciclismo, tênis, basquete, futebol, caminhada, corrida, ou seja, atividades como essas, com atividades musculares, de reforço muscular, como é o exemplo da musculação, por exemplo. Tanto quanto possível, o ideal é que a gente consiga mesclar esses dois tipos de atividade. Se você não conseguir, as atividades aeróbicas já serão um importante começo, já serão muito importantes para a sua saúde. E durante quanto tempo? Os especialistas dizem que o ideal é que seja não menos do que 150 minutos por semana, ou seja, algo como 2 horas e meia, de 3 a 5 vezes por semana. O que significa que você não pode ficar a semana inteira sedentário e depois no domingo ficar fazendo 2 horas e meia de atividade, senão você vai acabar se lesionando. Se você puder praticar 200 a 300 minutos por semana, com atividades de pelo menos moderada intensidade, isso é ainda melhor para você. Portanto, atividade física é fundamental para a nossa saúde. A segunda dica é alimentação. Você é aquilo que você come. Embora existam muitas dietas da moda, se você seguir o básico, se você seguir aqueles fundamentos da boa alimentação, você já estará indo muito bem. Por exemplo, verduras. Você pode comer 5 containers de verdura. Verdura sempre fará bem. Ele pode ser a sua principal categoria de alimento. Verdura faz muito bem, vegetal faz muito bem, frutas fazem muito bem. Carnes vermelhas não é proibido na dieta, mas de um modo geral não é recomendável que a gente coma carne vermelha todos os dias, por exemplo. O ideal é que a gente tenha outras fontes de proteína. As carnes brancas, as aves e os peixes parecem fontes melhores de proteína do que as carnes vermelhas. É importante também que você coma menos daquelas categorias de produtos que fazem mal, por exemplo, os açúcares. Açúcares não fazem bem, o brasileiro vai particularmente mal nisso, a gente come muito açúcar, muito doce, e não apenas para a questão do controle de peso. Sal em excesso, um pouquinho de sal ele é necessário, mas sal em excesso ele faz mal, né? Então é importante que a gente controle a ingestão de sal e açúcar. Frituras, gorduras, isso não faz bem. De um modo geral, é melhor que a gente coma produtos in natura, alimentos in natura, naturais, do que com excesso de industrialização e conservantes. Eu gosto de comer atum, por exemplo, às vezes eu compro aqueles enlatados de atum, e esses peixes são pescados lá na Zanzitânia, são pescados, transportados, enlatados, e aí depois você olha a validade, ele dura meia década. Como é que aquele treco pode durar meia década numa lata? Ou seja, o ideal é que a gente não faça tanto uso de produtos industrializados na alimentação, embutidos como salsicha, linguiça, salames. Você comer de vez em quando, tudo bem, os espanhóis vivem muito, eles comem muitos embutidos, mas cotidianamente não é interessante. Já há alguns estudos relacionando o consumo desse tipo de alimento com um aumento da predisposição cancerígena. Então é importante também que a gente reduza
a quantidade de embutidos na nossa dieta. Ou seja, se você precisar, é melhor que você vá num especialista, num nutricionista, num médico, mas se você seguir o básico, o óbvio, você já vai estar indo muito melhor. Todos nós sabemos, né? Todos nós sabemos que brócolis é melhor que batata frita e que água mineral é melhor do que refrigerante. Então, o difícil é ter a disciplina disso, mas é importante que a gente siga uma boa alimentação. A gente é aquilo que a gente come. Outra coisa óbvia, eu nem precisaria dizer aqui, mas drogas, tabaco, álcool não fazem bem para a saúde, não é? Eles ceifam anos de vida, então, e eles têm impacto na qualidade da nossa longevidade lá na frente, em questões pulmonares, cardíacas, atividade cerebral. Então é importante que a gente se mantenha distante dessas drogas, legais ou não. Um adendo importante aqui é que há alguns estudos, né, sobretudo em países mediterrâneos, relacionando o consumo moderado de vinho tinto seco, ou seja, sem adição de açúcar, em doses muito moderadas, tipo uma taça por dia, com aumento de longevidade, talvez pela presença de um polifenol que tem na uva chamado resveratrol. Tem até um vídeo aqui no canal da Revolução Prateada que a gente fala disso. Mas isso não são estudos totalmente conclusivos, os estudos sugerem, pode ser que o que faça bem no vinho seja justamente a coisa do convívio social, e a gente sempre tem cautela ao recomendar esses efeitos benéficos do álcool, que é uma coisa muito particular do vinho tinto, porque se você não sabe se moderar, o ideal é que você nem tome o primeiro gole. Mas isso de uma coisa muito específica, o vinho tinto, existem alguns estudos que sugerem isso. Mas uma tacinha por dia, vinho de boa qualidade, e se você ficar a semana inteira sem tomar vinho, isso não te habilita a tomar um garrafão inteiro no sábado. Tá legal? Outra dica super importante, curta, compartilhe o canal da Revolução Prateada, porque aqui sempre tem dicas importantes para a sua longevidade. Quarta dica, vida social. Já disse um poeta no Brasil, é impossível ser feliz sozinho. Nós somos seres gregários, somos seres tribais, sociais. Então, para a gente é importante estarmos no convívio de pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente ama, nossa família, nossos amigos. Diversos estudos já têm mostrado que ter uma vida social ativa é um importante preditivo, não apenas do quanto a gente vai viver, mas sobretudo do quão bem e saudável a gente vai viver lá na frente. Então, cultive suas amizades, seus amigos, seus laços familiares, eles são um importante esteio, são raízes que vão te permitir chegar lá na frente com muito mais saúde física, emocional e mental. Quinta dica, controle do estresse. Eu sei que a gente vive um mundo acelerado, devorador de certezas. É quase inevitável a gente fugir do estresse, porque o estresse está presente em todos os lugares. E em alguns aspectos, o estresse é um fator de crescimento para a gente. Ou seja, é sob estresse que a gente consegue chegar a novas soluções, a melhorar, vencer desafios. Entretanto, existe um limite biológico com o qual a gente é capaz de lidar com esse estresse. Se a gente for perpetuamente bombardeado com cargas muito intensas de estresse, isso tem um prejuízo, isso é quase uma toxina para a gente, então isso tem um prejuízo muito grande para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional, mental. Então é importante que a gente busque refúgios, que a gente tenha serenidade, que a gente saiba equilibrar nossos diversos papéis na vida. Então pode ser que a vida profissional te imponha uma carga de estresse, mas é preciso que você tenha outras válvulas de escape, que você tire férias, que você saiba desligar, saiba se desconectar também, porque esse estresse, ainda que ele seja quase que uma decorrência desse mundo acelerado que a gente vive, ele tem uma carga nociva também e a gente precisa aprender a se blindar desse estresse. Sexta dica, durma bem. O sono tem uma característica repetitiva
reparadora da nossa fisiologia, do nosso cérebro, do nosso emocional. Então é importante que a gente durma bem. E infelizmente no mundo há cada vez mais pessoas que não conseguem dormir sem remédios tarja preta, ou que por conta de transtornos de ansiedade não têm sonos reparadores, ou por conta de diversas patologias como a apneia do sono. Isso acaba tendo um prejuízo muito grande lá na frente, um prejuízo emocional, um prejuízo na saúde. Isso pode estar relacionado ao aumento de risco de doenças neurodegenerativas, demências diversas. Então, no longo prazo, déficits de sono, eles podem ter um efeito muito nocivo na nossa saúde. Então é importante que a gente tente, tanto quanto possível, ter uma noite reparadora de sono para que a gente acorde no outro dia renovado e pronto para enfrentar um novo dia. Sétima e última dica: propósito, sentido. Qual é o sentido de chegar aos 100 sem sentido? Ou seja, qual é o sentido de acordar por milhares e milhares de segunda-feira se você acorda toda segunda-feira com angústia, com ansiedade, sem entender qual o sentido da sua vida? Diversos estudos ao redor do mundo, inclusive aqueles que mapearam as chamadas Blue Zones, que sejam aquelas regiões do mundo em que as pessoas vivem mais, já mostraram que ter um propósito, ter um senso de transcendência é um importante fator de longevidade e de longevidade saudável. E como a gente busca esse senso de propósito, esse senso de transcendência? Há diversas formas para isso. Muitos se refugiam na religião, outros na família, outros na caridade, no altruísmo, na arte, na música, na contemplação do belo, da natureza, ou mesmo na filosofia, na autoconsciência de qual é o nosso papel no mundo, na humanidade e o que a gente pretende deixar como legado. Então, ter um sentido na vida, saber qual é o sentido da sua própria existência, estar bem resolvido internamente, é um importante preditivo também de não apenas o quanto a gente vai viver, mas de quão feliz e realizado a gente pode viver, porque afinal de contas, isso é o que realmente importa. Espero que você tenha gostado desse vídeo, aproveite essas dicas e possa ter não apenas uma vida mais longa, mas uma vida mais plena, porque tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E se você gostou desse vídeo, não deixe de passear aqui no canal da Revolução Prateada, assinar, compartilhar e indicar para amigos. Um abração e vida longa! Já ia esquecendo, e se você gosta desse tema, no meu livro Longevidade Inteligente, que tem na versão impressa e na versão digital, você encontra muitas e muitas dicas sobre como se preparar para uma vida de 100 anos. Tchau!